Você já saiu de alguma conversa de feedback achando que falou tudo certo, mas no dia a dia nada mudou? O funcionário continua tendo o mesmo tipo de comportamento ou ação que vocês conversaram no feedback? Ou pior ainda, esse funcionário ele começou a ficar na defensiva com você, a relação ficou estranha e aparentemente esse feedback não surtiu o efeito que você esperava. Se sim, então assiste esse vídeo completo que eu vou falar um pouquinho mais do porquê que provavelmente isso aconteceu. É importante compartilhar que esse é um conflito muito comum na liderança. O líder ele é gentil, ele fala as palavras com cuidado ali no feedback, planeja o feedback, mas no dia a dia ele vê que não teve uma mudança efetiva no que foi conversado nesse feedback com o funcionário. E o que geralmente acontece nessas situações? A maioria dos líderes, eles não erram porque eles não sabem dar feedback, mas porque eles têm um receio que fica implícito nessa conversa de que alguma situação ruim aconteça com o funcionário e no relacionamento dos dois, de líder e liderado. Geralmente tem um medo de gerar conflito, um medo de ser visto pelo funcionário como um líder duro, ou até mesmo medo de perder o vínculo que esse líder custou a criar com o funcionário. Então, em um feedback mais direto, esse vínculo pode ser perdido. O líder ele suaviza demais, ele fala com um jeitinho, ou ele racionaliza demais o feedback esperando que a outra pessoa entenda. Só que ele não percebe que evitar essa tensão necessária, ela acaba adiando o problema que deveria ter sido conversado ali para depois. Para a gente organizar o pensamento, acho que é importante nomear os 3 tipos de feedback que geralmente os líderes fazem e eles acabam misturando esses 3 tipos e por isso que não surte o efeito esperado. Tem o feedback técnico, que o líder fala da tarefa, fala do processo, do que precisa ser entregue. O feedback emocional, em que o líder ele vai falar do relacionamento da equipe ou do líder com o liderado, vai falar sobre confiança, sobre clima. E o feedback defensivo, que esse nem deveria ser categorizado como feedback. É uma descarga emocional desse líder em cima do funcionário. Geralmente, quando o líder não consegue se perceber e acaba projetando frustrações em cima daquele funcionário que não tem nada a ver com a pessoa. Então, quando o líder ele não consegue perceber qual camada dessa que ele está falando enquanto dá o feedback, ele corre um grande risco de gerar um sentimento de defesa no funcionário, de atacar sem querer a identidade desse funcionário, ou até mesmo de perder a autoridade necessária ali naquele momento. Então aqui eu quero quebrar uma crença que ela é muito comum no ambiente corporativo, que é: se eu for gentil, o feedback vai ser bem recebido pela outra pessoa. E não necessariamente funciona dessa forma, porque quando o líder faz um feedback com gentileza, geralmente falta clareza. E aí isso pode gerar ambiguidade para o funcionário, então ele sai da conversa sem entender o que aconteceu, pode infantilizar ou gerar um sentimento de infantilização nesse funcionário e até enfraquecer limites que são necessários ali na relação ou no processo. Quer ver um exemplo muito comum? O líder chega no feedback e fala para o colaborador assim: olha, fulano, eu não estou dizendo que tu errou, mas é que não é esse comportamento que a gente espera aqui dentro. Conseguem perceber que tem algo que não se conversa nessa frase? Primeiro ele fala que a pessoa não errou e depois diz que não é esse comportamento que espera. Então, se não é esse comportamento, não é um comportamento certo, é um comportamento errado. Então, por mais que pareça calmo, isso emocionalmente acaba fechando a conversa. O líder, ele negou o erro, mas depois afirmou o erro. Não explicou o comportamento que aconteceu, ficou de uma forma genérica e não explicou o impacto também desse comportamento. E aí, nessa situação, o cérebro do funcionário que acabou de receber esse feedback, por não entender, porque ficou confuso, vai entrar no modo de proteção.
E aí o importante é que o foco não deveria suavizar a mensagem, mas sim criar uma base para sustentar esse impacto da mensagem sem atacar a identidade desse funcionário. Como dar um feedback emocionalmente inteligente, então? Primeiro, eu preciso deixar claro o comportamento. Não vou utilizar frases do tipo esse tipo de comportamento. Eu preciso ser específico e citar o que realmente aconteceu. Segundo, eu preciso deixar o impacto disso claro. O que isso gera no processo, o que gera no time ou na situação. E por último, eu preciso dar uma direção objetiva. O que precisa mudar e a partir de quando que precisa mudar. O foco não é ser gentil, mas emocionalmente responsável pelo que eu vou falar para aquela pessoa. Os líderes emocionalmente maduros, eles entendem que o desconforto faz parte da liderança, que a empatia não quer dizer anular limites e que ser claro e transparente nas conversas vai proteger o relacionamento desse líder com o liderado a longo prazo. Esses líderes, eles não vão chegar e falar, isso não é uma crítica. Eles vão falar, olha, é uma conversa desconfortável, mas ela é uma conversa necessária. E aí eu quero convidar vocês a refletirem e ficarem com essa frase, que o feedback melhor que tem não é o mais gentil, é o mais emocionalmente responsável. Se você é líder ou você é do RH, eu quero que você reflita consigo mesmo. Você está suavizando as conversas para evitar desconforto ou você está focando em ser claro e transparente conforme a tua função como líder, como desenvolvedor de pessoas exige? Se esse tema faz sentido para você, continua acompanhando os vídeos aqui do canal. Aqui o objetivo é a gente falar de liderança emocionalmente inteligente e aplicada e não sobre frases bonitas, conversinhas bonitas. A gente quer trabalhar com situações da prática e como resolver isso para ter resultados aí nas entregas. Lembra de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Até mais!